Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Com a finalidade de debater a realidade dos tribunais superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Gaúcho promove no início de dezembro o painel STJ Hoje, Dificuldades e Desafios. Para abordar o assunto, convidamos a Procuradora de Justiça, Ana Luísa Lartigô, que coordena a Procuradoria de Recursos do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e o promotor de justiça assessor, Felipe Kreutz. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a doutora Ana Luísa, perguntando exatamente quem são os painelistas, os atores desse grande debate que está por vir agora em dezembro e qual sua expectativa? Bem, bom dia, Marco. Para nós também é um prazer enorme estar aqui, nesta oportunidade que tu nos dá, para divulgarmos esse evento que realmente vai ser muito importante para a nossa instituição. Os painelistas são, na realidade, dois ministros do STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior, que já é ministro do STJ há alguns anos, e o ministro Rogério Schetti, que assumiu há poucos meses. E quem coordena é o também ministro, ex-ministro do STJ, professor Rui Rosado de Aguiar Júnior. E o nosso objetivo em convidá-los e fazer essa mesa dessa forma também não é aleatório. O ministro Sebastião tem a sua origem profissional na Ordem dos Advogados, ele é advogado de origem. O ministro Schetti é egresso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, foi Procurador-Geral de Justiça lá, inclusive. E o professor Rui Rosado, que para nós aqui, então, dispensa maiores apresentações. Iniciou a carreira no Ministério Público do Rio Grande do Sul, passou para a magistratura gaúcha e depois integrou o Superior Tribunal de Justiça por vários anos, fazendo história lá, tá, com sua atuação equilibrada e sempre de ponta. E a nossa expectativa é a melhor possível. Nós imaginamos que esse evento vai ser muito interessante e muito enriquecedor para todos que participarem. E já tivemos, assim, na abertura das inscrições, no primeiro dia, um número bem significativo de inscritos. Então, nós esperamos, assim, que realmente seja um sucesso e que agregue as atividades profissionais de todos os membros do Ministério Público e de todos que, enfim, acorrerem até lá. Nós, num primeiro momento, estamos abrindo as inscrições internamente e, dependendo do número de inscrições que tivermos, porque há um limite nisso, né, a gente até poderá pensar em abrir posteriormente, né, enfim, profissionais de direito de fora do Ministério Público. Também serão convidados alguns membros do Judiciário que trabalham mais diretamente com os recursos, e, enfim, a nossa expectativa é a melhor possível. E por que a Procuradoria de Recursos, doutora Ana, teve essa iniciativa de montar esse painel para discutir a realidade do STJ? Bem, Marco, porque a gente na atividade diuturna ali na Procuradoria de Recursos, a gente tem visto o quanto é importante estreitar essa relação entre os profissionais do Ministério Público que trabalham com a interposição de recursos e os ministros que julgam os recursos que nós interpomos. Por que isso? Porque, na realidade, a atuação no Tribunal Superior, ela tem características e peculiaridades muito próprias, né? E é muito importante que a gente debata isso, que a gente fale dessa atividade, dessas características, que se troque experiências, que se questionem várias coisas, né? Então, a Procuradoria de Recursos entendeu que esse estreitamento, essa aproximação, né, dos julgadores com os recorrentes, né, era realmente muito importante para otimizar, para aperfeiçoar, para engrandecer ainda mais o trabalho do Ministério Público, que já hoje é bastante respeitado, né, lá nos tribunais superiores. Doutor Felipe, na prática, quais são as dificuldades e os desafios? A gente poderia analisar essa questão das dificuldades e desafios sob dois enfoques. Se a gente tomar como parâmetro o Superior Tribunal de Justiça, a gente vai se deparar naturalmente com a grande dificuldade relacionada ao tempo de julgamento dos recursos. Ou seja,
como o volume de recursos é muito grande, naturalmente o STJ tem dificuldade de julgar isso de forma ágil, né? Então, de nossa parte, essa dificuldade que a gente identifica no STJ traz um desafio de fazer com que os nossos recursos sejam o mais objetivos possíveis e o melhor possível formatados, de modo a que eles sejam de fácil compreensão e tenham um julgamento rápido pelo STJ. De outra parte, também isso nos conduz à necessidade de destacarmos alguns casos especiais para que façamos uma interlocução mais direta com os julgadores, de modo a mostrar determinadas situações específicas em que demandam uma urgência maior. Também a nossa preocupação com a celeridade se relaciona com o tipo de medida que a gente vai adotar. Ou seja, como a gente sabe que naturalmente os recursos tendem a demorar algum tempo para ser julgados, a gente tem que também tomar providências que vão, de certo modo, garantir alguma antecipação do resultado do julgamento do recurso naquelas hipóteses em que isso é possível. Então, o nosso desafio é tentar encontrar caminhos para fazer com que os julgamentos sejam o mais rápido possível. Do ponto de vista nosso interno do Ministério Público, a grande dificuldade que a gente tem é fazer com que o Ministério Público tenha uma atuação uniforme, pensando o Ministério Público como um todo. Por quê? Porque as solicitações que nos chegam de recursos, em relação a esses casos, a gente não tem maior dificuldade em ter uma posição uniforme. Mas o nosso desafio é ter uma interlocução com os procuradores de justiça e com os promotores também, para que a gente possa fazer conscientizar ou debater, melhor dizendo, com todos os demais membros do Ministério Público, essa ideia de que a gente deve ter determinadas posições e fazer com que essas posições cheguem no STJ, de modo a que o procurador de justiça que identificar aqueles casos em que a posição do Tribunal de Justiça não coincide com a orientação do STJ, ele nos encaminha o recurso para que a gente possa, encaminha a solicitação para que a gente possa fazer o recurso. Então, o nosso desafio é essa aproximação com os procuradores para mostrar a função que o STJ exerce no ordenamento jurídico, de modo a permitir essa uniformidade de atuação. Agora, realmente vai ser muito importante, porque esse encontro vai possibilitar essa troca de experiência entre os... Isso, para nós, é uma das principais, se não a principal motivação do encontro. Porque se a gente analisar a situação individual de cada procurador de justiça, os procuradores de justiça, ou mesmo os promotores, eles têm uma noção, uma conceituação jurídica, um conhecimento jurídico muito grande, eles têm uma noção muito boa da jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça, até no âmbito do STJ, mas o grande problema, a grande dificuldade é que quem não lida diretamente com essa atuação perante os tribunais superiores acaba não se habituando com a forma com a qual os recursos são julgados. Então, esse painel, esse evento que a gente está promovendo é justamente para mostrar como é o STJ, como o STJ decide, como se dá na prática o processamento dos recursos, em que medida a gente pode usar essas informações para aprimorar e dar mais efetividade à nossa atuação. Agora, doutora Ana, é claro que esse evento ele é mais dirigido aos procuradores de justiça, que são aqueles que fazem a interposição recursal, mas creio que a participação dos promotores de justiça que estão ali e sugerem, né, um recurso também se faz muito importante, é essencial. Com certeza, Marco, com certeza. Esse painel, esse evento, enfim, ele é destinado, como eu te disse no início, aos membros do Ministério Público que, direta ou indiretamente, trabalham envolvidos com recursos para os tribunais superiores. Ou seja, potencialmente todos os membros do Ministério Público estão nessa situação. Os procuradores de justiça, com certeza, estão na linha de frente nesse aspecto, porquanto são eles que têm a iniciativa, até porque são eles que possuem a legitimidade para isso, de solicitar a interposição dos recursos, ou se quiserem fazerem eles próprios, mas enfim, é deles a legitimidade. Por outro lado, os promotores, e tu falaste muito bem, eles estão lá na origem do processo e é muito importante que eles se manifestem sobre se eles têm interesse na interposição do recurso, ainda que eles não tenham legitimidade para, por si só,
poderem interpor ou solicitar a interposição recursal. Mas é muito importante porque, à medida que eles dominam e conhecem bem esse funcionamento, eles já vêm preparando o processo desde a origem com essa visão de que eles poderão, e talvez grande parte deles chegue aos tribunais superiores. E aí, então, essa preparação, que envolve várias coisas, como pré-questionamento e outras tantas coisas, são muito importantes para que esse processo chegue mais redondo e a nossa chance de sucesso seja ainda maior. Então, é muito importante isso, e a Procuradoria de Recursos tem, ao longo desses últimos anos, eu posso falar porque estou ali à frente com os colegas, a gente tem tido muito essa preocupação de valorizar a manifestação de interesse recursal dos promotores e sempre quando chega a nós, repassá-la ao procurador, né, e discutirmos a possibilidade de interposição e fazermos essa interlocução quando é necessário. Então, é fundamental, sim, a participação dos colegas de primeiro grau e a gente está conclamando que todos, na medida do possível, né, venham para esse evento, que inclusive pela data, né, que é 2 de dezembro, uma segunda-feira de manhã, até os colegas do interior, eventualmente, né, eu acho que poderá ficar mais fácil, em função de ser uma segunda-feira de manhã, se estiverem aqui no final de semana, de poderem ficar ou então se programar para efetivamente poderem comparecer. É realmente muito importante, sim. E importante que os procuradores tragam as suas assessorias, que também trabalham diuturnamente, que os promotores também, se for o caso, possam fazê-lo. É fundamental essa participação. Qual é hoje a estrutura da Procuradoria de Recursos do Ministério Público Gaúcho e como funciona? Bem, hoje a Procuradoria de Recursos aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ela funciona sob a minha coordenação com 7 promotores assessores e em torno de 12 assessores jurídicos, além de estagiários e o pessoal da secretaria e do acompanhamento, que são fundamentais, né, porque nós trabalhamos com prazo peremptório, nós depois que interpomos, a gente tem que acompanhar o recurso, a gente tem que, enfim, desde o recebimento, quando vem do tribunal, da solicitação do procurador, do localizar. Então, é um grupo de pessoas que trabalha muito, né, e que concorre cada um do seu jeito e na sua medida para o sucesso dessa nossa empreitada que é grande. E funciona da seguinte forma: os procuradores nos encaminham a solicitação de recurso, tem uma ferramenta na internet para isso, e quando nos encaminham, nós imediatamente vamos em busca do processo. A partir dali é distribuído para os promotores assessores, que então examinam a possibilidade do recurso, a viabilidade, né, que recurso seria, enfim, propõe, nós sempre discutimos isso muito amplamente, ali é um trabalho efetivamente de equipe, né, e a partir daí é redistribuído para os assessores, com as orientações todas, que minutam a peça, que volta para a correção deles, depois para a minha, e sempre sobre essa grande discussão, sempre sobre esse grande debate, qualquer dúvida, as portas estão sempre abertas para assessor, enfim, a gente brinca que ali é um caldeirão jurídico, porque a gente está sempre discutindo essas matérias todas e sempre se reinventando e repensando, e, enfim, e tomando decisões para que a gente possa atuar com segurança e coerência junto aos tribunais superiores. E dependendo da matéria, tem que haver uma afinação. Na realidade, todos trabalham com tudo lá. Na Procuradoria de Recursos do Ministério Público do Rio Grande do Sul não existe assim a especialização. Esse só trabalha com isto, esse só trabalha com aquilo. As questões são distribuídas da mesma forma. Mas, evidentemente, que alguns colegas têm, digamos, uma especialização maior em alguma coisa. Então, quando chega alguma coisa mais específica, a gente conduz. Mas, normalmente, todos os promotores e todos os assessores trabalham com todas as matérias. Agora, existe algum setor semelhante ao do Ministério Público Gaúcho em outro Ministério Público do Brasil? Bem, em praticamente todos os Ministérios Públicos do Brasil existe algo semelhante, se nós pensarmos que existe algum órgão responsável pela interposição de recursos para os tribunais superiores. O que varia é o tamanho desse órgão,
né, o quanto, na realidade, esse Ministério Público interpõe recursos ou não, qual é a sua realidade, porque a realidade dos Ministérios Públicos estaduais ao longo desse Brasil continental é muito diversificada, né? Então, nós vamos ter Ministérios Públicos que têm 6 procuradores, 8 procuradores, Ministérios Públicos com 32 procuradores, Ministérios Públicos com mais de 100 procuradores, como é o nosso caso, de Minas Gerais e de outros tantos estados. Então, essa estrutura, né, essa dimensão é que varia, mas essa existência de um órgão que, digamos assim, catalisa a interposição dos recursos para os tribunais superiores é uma realidade em todos os Ministérios Públicos nacionais. E até os Ministérios Públicos que estão menos estruturados, eles nos buscam, e nós temos um órgão vinculado ao CNPG, que é o Grupo de Acompanhamento de Processos nos Tribunais Superiores, que tem um representante de cada estado e que se reúne mensalmente para tratar dessas questões, e nesse grupo já há trabalhos no sentido de Ministérios Públicos menos estruturados pedirem que os Ministérios Públicos mais estruturados enviem colegas para ajudá-los a fazer essa organização, ajudá-los a desenvolver melhor esse órgão responsável pelos recursos para os tribunais superiores. Essa necessidade de ter esse órgão especializado é uma realidade que não tem como sofrer qualquer recuo. Cada vez mais se vê a necessidade de que, para que o Ministério Público tenha uma coerência, para que seja respeitado nos tribunais superiores, é necessário que se catalise para que se tenha uma voz uníssona, para que se tenha realmente essa coerência, que é a palavra-chave que o Felipe usou há pouco e que realmente é verdade. Nós só conseguimos ganhar credibilidade, ganhar força nos tribunais superiores à medida que a gente tem posições firmes, definidas e coerentes. Então, a existência desse órgão recursal em todos os Ministérios Públicos é uma realidade, e uma realidade que não sofrerá qualquer recuo, ao contrário, sofrerá grandes avanços cada vez mais. Claro. E qual a média mensal de recursos encaminhados aos tribunais superiores? Bem, em termos de medidas assim que se interpõem aos tribunais superiores, a Procuradoria de Recursos tem interposto, em média, 1.000 peças por mês. Né? Um pouco mais, um pouco menos, há uma certa sazonalidade, mas ela não foge muito disso. Em torno de 1.000 peças mês que a gente interpõe, considerando que, além dos recursos, existem contrarrazões, petições e várias outras medidas que a gente sempre tem que tomar para poder, né, avançar nos nossos propósitos. Doutor Felipe, quais são as possibilidades de recursos enviados tanto para o STJ como para o STF? Os principais recursos, né, os que a gente mais comumente faz quando se trata do STJ é o recurso especial, e quando se trata do STF, o recurso extraordinário. Mas afora esses recursos, a gente também, naquela ideia de buscar dar uma maior efetividade às decisões ou buscar um julgamento mais ágil por parte dos tribunais superiores, a gente também acaba recorrendo a outras medidas jurídicas pertinentes. E as principais delas são a medida cautelar, pela qual a gente busca um efeito suspensivo ao recurso especial, principalmente, mas poderia ser o extraordinário, e também a reclamação, naquelas hipóteses em que as decisões do Tribunal de Justiça elas invadem a competência de um tribunal superior ou elas são divergentes em relação a alguma posição vinculante do STF. E a maioria é na área penal ou civil? Para nós, preponderam os recursos na área penal. A grande maioria dos recursos e medidas que a gente interpõe é na área penal. Mas a gente também tem uma atuação significativa no campo da improbidade administrativa e na área ambiental. Pois eu gostaria que desse exemplos de delitos analisados pelo Ministério Público. A grande maioria dos crimes que chegam a nós, dos processos que chegam a nós, dizem respeito aos crimes de roubo, aos crimes de tráfico e aos crimes de estupro, ou atentado violento ao pudor, agora estupro. Então, basicamente, são esses os principais crimes que chegam a nós. Também chega muito pedido de recurso no âmbito da execução penal, ou seja, quando a pessoa já está cumprindo a pena e durante a execução ocorre alguma decisão do juiz com a qual o Ministério Público não concorda. Então, no âmbito criminal, eu diria que basicamente ou a maioria dos recursos dizem respeito a esses crimes. Há muita polêmica a respeito dos crimes de bagatela. Como o Ministério Público Gaúcho vem se posicionando a respeito desses crimes?
Em relação aos crimes de bagatela, a grande dificuldade que a gente tem em relação a quem atua com direito é entender que a bagatela não está relacionada exclusivamente ao valor do bem. Porque, por vezes, a gente pode estar diante de um bem de valor pequeno, mas em que o fato como praticado diz respeito a uma conduta especialmente grave, seja pelas circunstâncias com as quais o fato foi praticado, seja pela própria vida da pessoa, os antecedentes da pessoa que praticou o crime. Então, como é que a gente tem atuado ali no âmbito do Ministério Público, na Procuradoria de Recursos? A gente tem seguido aquelas posições, aquela orientação que já é ditada e acolhida pelos tribunais superiores. A gente considera, para verificar se houve ou não a bagatela, não só o valor do bem, mas outras circunstâncias, outras particularidades do crime e também a situação dos antecedentes da pessoa. Doutora Ana, na sua avaliação, quais são os principais entraves no Superior Tribunal de Justiça e o que poderia ser feito para otimizar a tramitação dos processos? Bem, o doutor Felipe já falou um pouco sobre isso, mas, na verdade, a nossa maior dificuldade é o volume com que os tribunais superiores trabalham. E, de fato, é um volume enorme, cada gabinete tem milhares de processos. Então, o nosso desafio maior é, o que eu costumo dizer sempre para a equipe toda, é colocar luz em cima dos nossos processos. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso tentando fazer um trabalho diferenciado, de qualidade e de efetividade, né? Que significa que tem que ser objetivo, tem que chamar a atenção, não pode ser algo assim industrializado, como se costuma dizer. Cada processo tem que ter realmente a sua cara e a atuação do Ministério Público tem que ter a sua identidade, tá? E isso é uma luta constante de aprimoramento, enfim, de ganhar um espaço também nos tribunais superiores com essa atuação concreta e efetiva. Por que eu falo tanto em efetividade? Porque realmente, com o volume que existe, e por conta disso, como o doutor Felipe já referiu, o tempo de julgamento fica absurdo, né? Com este volume, a gente tem que ter um diferencial para fazer valer a nossa posição e para conseguir que os nossos recursos sejam julgados. Não adianta, como a gente costuma dizer, escrever 10, 12 páginas que a gente sabe que vão dispersar, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter essa qualidade e, sem sombra de dúvida, a gente tem que ter esta interlocução com os ministros e com os seus gabinetes. Nós temos dentro da Procuradoria de Recursos, dentro do acompanhamento, nós criamos o acompanhamento prioritário, que são aqueles processos que ainda, dentre todos, que todos têm a sua importância, tem uma importância ainda maior institucionalmente. E com esses a gente está sempre tentando essa interlocução. Então demorou, interpôs, demorou, os julgamentos não tem movimentação, não há nenhum... Nós, então, marcamos, peticionamos primeiro, depois tentamos um encontro com o gabinete ou com o próprio ministro para expor a nossa posição, né? Quando tem também uma questão que começa a ser discutida, ainda não firmaram posição e a gente quer tentar passar a nossa ideia, mostrar a nossa posição, a gente, então, vai lá, busca também essa interlocução. Então, essas são as medidas principais. A qualidade na interposição e no acompanhamento, um acompanhamento cuidadoso, um acompanhamento minucioso, para que na hora propícia a gente, então, faça essa interlocução para ganhar um gás, né, no nosso recurso. E aqui é muito importante dizer que isso agora vai ficar ainda mais importante, porquanto até pouco tempo atrás, no STJ especificamente, a nossa legitimidade não era reconhecida. A maioria dos ministros entendia, e o tribunal como um todo, que o Ministério Público dos Estados não poderia, nem como parte, ir lá defender seus interesses, o que era um absurdo sob todas as óticas, principalmente sob a ótica constitucional. Claro. Mas agora nós conseguimos, ao longo desses últimos anos, e com um trabalho muito grande do CNPG, dessa comissão, desse grupo de acompanhamento, e de muitos colegas no Brasil inteiro, a gente conseguiu, né? No STF já tinha sido reconhecida essa legitimidade desde 2011, mas agora aqui no STJ a gente está num processo que está acabando de plantar a nossa legitimidade. Então agora estamos
encostando lá memoriais, dali a pouco vão haver sustentações orais, enfim, cada vez mais essa nossa atuação vai ser maior e, portanto, tem que ser mais cuidadosa e mais efetiva. Claro, a senhora falou em volume de processos. Rapidamente, doutor Felipe, qual o tempo que o promotor de justiça se debruça ali em cima de um processo para analisar a possibilidade de um recurso? O tempo que a gente demora para analisar o recurso, ele está ligado ao tipo de recurso que a gente vai fazer. Por vezes, quando é um recurso de embargos, por exemplo, o prazo de interposição é 2 dias, então isso tem que ser analisado muito rapidamente, eu diria em 2, 3 horas tem que sair uma posição. Mas em outras vezes, quando é um recurso extraordinário especial, dá para analisar com mais calma, com mais cuidado para então interpor. Ok. Meio minutinho para o seu recado final sobre o evento que acontecerá em dezembro. Bem, mais uma vez eu queria conclamar toda a nossa classe, todos os procuradores de justiça, os promotores, que compareçam ao evento, né, que realmente vai ser importante para essa troca de vivências, de informações e para otimizar esse nosso trabalho, que é de todos nós e que é muito importante para a gente firmar essa identidade do Ministério Público Gaúcho nos tribunais superiores. Essa aproximação é importante e eu conto com todos os colegas e suas assessorias para que estejam lá prestigiando e nos ajudando a alcançarmos o maior sucesso possível nesse evento. Ok, agradeço mais uma vez à doutora Ana Lartigot e ao doutor Felipe Kreutz pela gentileza de aceitar o nosso convite. Imagino, o prazer é nosso. Obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!